Olá pessoal, eu sou Daiane Costa do programa Bem Família e hoje nós vamos falar sobre o assunto constelação familiar. Ficou interessado? Então não perde nosso programa, fica ligadinho e daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Muito bem, gente, estamos com o nosso programa Bem Família e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Para ser bem sincera, eu fiquei bem interessada nesse assunto. Por quê? Tá? No Dia dos Pais, no mês passado, eu fiz uma live com o meu colega Altair Batista, falando a respeito desse tema, sobre constelação familiar. E nessa live, gente, deu o que falar, foram bastante comentários. Então, eu trouxe o meu colega Altair Batista, ele que é coaching, Master PNL e agora é constelador familiar, para falar um pouco sobre esse assunto. Altair, muito obrigada. Eu tenho só elogios para falar desse moço, né? Mas Altair, meu querido, muito obrigada então por você ter vindo falar um pouco a respeito desse tema, né, que é tão interessante e é um tema de certa forma novo, as pessoas ainda não conhecem muito bem, para falar a respeito então de constelação familiar. Muito obrigado pelo convite. Sempre quando tu me convida eu fico muito lisonjado, né, de participar do teu programa. E sempre trazendo um assunto atualizado, né? Um assunto que as pessoas gostam ou têm interesse de saber um pouco mais. E a constelação está nesse momento, né, das pessoas querem saber um pouco mais, né, da sua vida familiar, dos seus relacionamentos. Então a constelação pode ajudar nisso também. Legal. Então vamos lá. Altair, o que é a constelação familiar? Constelação familiar, ela pode ser compreendida como uma terapia breve, né? Onde a pessoa constelada, ela entende o que está acontecendo no seu sistema familiar e a partir daí ela começa a ter uma compreensão e ela pode ter comportamentos e atitudes diferentes para melhorar a vida dela, no dia a dia, e nesse conflito que ela busca a solução. Interessante. E como é que funciona a constelação familiar? A constelação familiar, ela funciona da maneira que a pessoa procura, né, porque ela tem um conflito, né, tem alguma coisa que ela quer solucionar ou resolver. Certo. Então ela procura um profissional, onde a gente coloca num campo morfogenético, que a gente chama, a constelação da família, né? Então a gente forma o sistema familiar e a gente consegue nesse sistema familiar entender, compreender o que está acontecendo ali naquele sistema familiar. E a constelação familiar é um novo entendimento, é uma expansão de consciência, né, daquele sistema, onde a pessoa entende, compreende e ela tem a capacidade de fazer algo diferente para mudar, para melhorar a sua vida e talvez a vida da sua família, dos seus descendentes. Porque o que acontece, o que é verificado assim, numa dinâmica que é oculta, né, a gente não enxerga, né, e na constelação se mostra isso, algo que pode prejudicar não só a pessoa que está fazendo a constelação, mas como seus descendentes, né? Seus filhos, seus netos. Então, quando ela tem essa compreensão... Tipo um efeito cascata, assim. Entendi. Então, ela tem como fazer essa mudança. Ela pode quebrar o padrão. Padrão de como estava acontecendo as coisas, né? Entendi. E quem é que pode fazer constelação familiar? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode fazer. Basta entender o que é. Né, o que é constelação. A pessoa tem que vir com algum tema, com algum conflito, porque só fazer por fazer não adianta. Não abre o campo. Tem que ser algo bem específico. Tem específico. Entendi. E aí o constelador faz uma conversa antes para entender qual é a situação, né? E o campo se abre e o campo que a gente fala é o campo morfogenético, né? Onde acontece as pessoas ou os objetos representados pelaquela família, eles têm, a gente entende, a gente consegue compreender movimentos ali que traz
um olhar diferente, algo que a gente nunca viu, né? Então a pessoa entende que aquele movimento ali tem a ver com, talvez, com uma pessoa que já faleceu, talvez com alguma pessoa que foi excluída do sistema. Entendi. Né? Então isso mostra nesse sistema familiar. É muito interessante. Interessante. E quanto tempo dura a constelação? Ela é extensa? Ela tem um período de início, meio e fim, como os processos terapêuticos, vamos pensar, né, psicológicos? Sim. Existe um tempo, assim, de processo, assim como o coaching, que tem também o processo, né? Como é que funciona essa questão do tempo na constelação? A constelação, ela é bem diferente, né, de tudo isso que a gente está acostumado a conviver, a vivenciar. Porque ela pode ser muito rápida. Pode durar, às vezes, 10, 15 minutos. Entendi. E às vezes pode durar de 1 a 2 horas. Porque isso depende muito do sistema familiar que se monta, dos conflitos que está envolvido aquele sistema, né, e da compreensão. Então, a gente não pode prever o tempo. Então, o tempo mínimo aí é 10, 15 minutos. Certo. Né? E aí o máximo a gente pode dizer que é em torno de 2 horas, porque às vezes fica muito cansativo para o constelador e para a pessoa, né? Então a gente consegue... Esse é o tempo máximo, geralmente, 2 horas. E o que acontece depois, assim, tá? A pessoa fez lá a constelação, gostou da constelação, mas o que acontece depois com a administração disso, né? Dessas emoções, desses sentimentos, dessa situação ali? O que se faz depois? Qual é o pós, né? Pós-constelação. Isso aí varia muito, né? Tem pessoas que fazem a constelação, todo o sentimento, toda a emoção acontece durante a constelação, né? Então, assim, a pessoa sente toda aquela energia e dali para frente fica muito... ela compreende, ela entende, ela absorve, e saindo da constelação ali não acontece nada com ela, né? Ela percebe alguns movimentos no sistema, mas também pode acontecer da pessoa sair da constelação, ela sentir um pouco mais de irritação, alguma raiva, medo, né? Ela pode ter emoções fortes durante alguns dias, digamos 5 a 10 dias aí, ela pode ter essas emoções e esses comportamentos, mas depois o sistema se equilibra. Então não tem nenhuma recomendação assim não, sabe que pode acontecer, deixa as coisas acontecer naturalmente. Sente aquela emoção, né? Observa, é necessária, às vezes, necessária, né? para curar. Né? Entendi. E assim, Altair, na pandemia, né? Como é que vocês estão fazendo, os consteladores, né? Para poder trabalhar essa questão da constelação? Eu não sei se existe uma prática que precisa ser somente presencial, pode ser feito, né, de forma online. Como é que vocês estão fazendo no meio dessa pandemia a questão da constelação? A constelação, a maioria das vezes, né, a constelação era feito, antes da pandemia, muitas constelações era feito em grupos de pessoas. Entendi. Né? Onde as pessoas, algumas dessas pessoas constelam e as outras fazem parte daquele grupo da constelação. Certo. Então, só como observadores. Observadores e às vezes eles são usados como representantes daquela família, daquele constelado. Entendi. Tá? Então, legal. Hoje com esse distanciamento, né, isso aí pouco se faz, né? Tem que ter muitos cuidados, muitos preparos, né, protocolos para a gente fazer isso. Então, aumentou muito a constelação individual. Individual, tanto presencial, que também tem um distanciamento, que é uma pessoa só, como pela internet. Né? Então, a gente faz, em vez de usar pessoas para representar os familiares, a gente usa bonecos ou objetos. Legal. Tudo depende do constelador. Né? Eu, por exemplo, eu uso bonecos, né? Eu uso numa plataforma giratória. Certo. Então, a pessoa, a constelada, ela escolhe os bonecos para representar cada membro da família. Né? Então, ali ela consegue ver posições, que é uma plataforma giratória, e também algo novo que tem não muito tempo, que eu estou usando agora, a gente faz com bonecos em uma bacia d'água,
Uma bacia com água. Isso, uma bacia com água, porque aí, assim, ó, é muito mais rápido e mais fácil a compreensão, principalmente do cliente, né? Onde a gente coloca os bonecos para fazer a constelação e o campo faz com que os bonecos se afastem, se aproximem. Então, a gente tem uma percepção muito mais rápida, né? E assim, ó, isso acontece da mesma maneira, a atuação desse campo morfogenético é a mesma coisa, tanto faz com objetos e bonecos, como pessoas. O entendimento é igual, não muda nada. Mesmo. Isso. Ah, interessante. E as pessoas que estão, né, nos assistindo em casa, ficou interessado, quer fazer uma constelação, como é que ela pode fazer? O interessado, né, em constelar, se é assim que se chama, sim. como é que ela pode fazer? Ela entra em contato, como é que ela pode ter esse acesso, então, a essa constelação? Geralmente, as pessoas que não conhecem, elas são despertadas, né, por essa nova terapia, né? Então, aí elas buscam informações e elas têm algum entendimento de o que pode trazer de benefício uma constelação. Certo. Então, ela tem que procurar um profissional, né? Falar que vai tratar um conflito, né? Porque esses conflitos tanto pode ser familiar, pode ser de relacionamento, né? E também pode ser, às vezes, profissional. Porque às vezes tem um conflito dentro da empresa ou de trabalho que não consegue promoção, alguma coisa assim. Então, esses conflitos podem ser colocados como tema de uma constelação. Interessante. Então, as pessoas buscam essa solução para esse conflito. Entendi. Bacana, né? É importante a gente falar a respeito disso, porque como, por mais que a constelação não seja algo tão novo assim, mas ainda tem algumas informações que ficam desencontradas também. Eu acho que é importante trazer isso, né? É verdade. E assim, Altair, óbvio, a gente tá falando a respeito disso, né? E as pessoas, gostei, quem deve estar nos assistindo, gostei do tema, achei interessante, mas, isso é muito caro, não é muito caro, é acessível. O que tu pode trazer a respeito em questão de valores das constelações? Como é que funciona? Enfim, tu pode trazer isso pra gente. Sim. A constelação, como qualquer outra terapia, né, ela tem um custo. Certo. E esse custo tem um valor. As pessoas, às vezes, a primeira pergunta que as pessoas fazem, às vezes até de comprar um objeto. Sim. Olha, qual o preço desse objeto, né? Sim. Então, esse preço, essa resposta do preço, ela às vezes bloqueia a pessoa de ter algo que ela tanto queria, né? E às vezes num serviço, numa prestação de serviço como esse nosso de terapias, também a pessoa às vezes, conforme o preço, ela se bloqueia e não avança. Certo. Não desenvolve e talvez não cure. Então, eu costumo falar que o preço, no caso aqui, é valor. Então, quando a pessoa é interessada, né, em buscar essa terapia, eu primeiro converso com a pessoa e explico o que é, né? Ela me explica do conflito, eu falo das possibilidades e depois eu dou o valor. Porque aí ela vai fazer o balanceamento de se realmente esse valor é legal, né? Vale a pena pagar, investir, né? Porque aí ela entende. Porque quando a gente não explica, às vezes é esbarrado pelo preço, né? E não pelo valor do benefício que aquilo está causando para ela. A questão da importância. Né? Exato. Eu sempre digo o seguinte, assim, até mesmo em todos os processos psicoterápicos, né? Não só na constelação, mas na psicoterapia e outros também, né? É importante que a gente precise dar esse valor, e eu acho que tu trouxe também conversar com o teu cliente, com o teu paciente, para poder explicar o quanto é importante e o quanto vai ser benéfico esse tratamento, essa constelação, essa terapia, né? Esse horário ali com um profissional, né? Mas bacana. Bom, Altair, eu quero te agradecer imensamente, né, sobre esse tema que eu acho super lindo, né? Agradeço, né, por ter tido esse teu espaço de tempo na tua agenda. Eu sei que a tua agenda é bastante corrida, mas tu teve um espacinho para estar aqui conversando conosco, né, no nosso programa. Te agradeço. E eu queria saber o seguinte, Altair, as pessoas que estão lá nos assistindo, né? Tá interessado, gostou daquilo que tu trouxe e tá interessado em fazer a constelação contigo. Como é que ele faz para poder te achar? Como é que ele faz para poder entrar em contato contigo? Tuas redes sociais, teu WhatsApp, como é que a gente faz? Pode ser pelo
pelo WhatsApp, né? Tá. Do meu telefone que vai estar nessa publicação. Sim, vai, pode colocar. E também nas redes sociais é Altair Baptista Coach, tanto no Facebook como no Instagram. E só para finalizar, da constelação eu sempre trago essa importância, né, de nós honrarmos os nossos pais, né? Nós estamos aqui hoje por causa dos nossos pais. Claro, então, graças a eles, né? Então assim, eles sempre serão maiores que nós. Então a gente traz essa carga genética, 50% do pai e 50% da mãe. E atrás deles tem toda aquela bagagem genética dos nossos avós paternos, nossos avós maternos. Então, honrar, aceitar a nossa história. E o que a gente não entende, a gente buscar entendimento para a gente ter uma vida mais equilibrada e feliz. Legal, é isso aí, linda mensagem. Então tá, gente, esse foi o nosso programa, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje e semana que vem, então, a gente se vê de novo. Um abraço! Olá, somos a Dr. Med Guaíba, sejam bem-vindos. A Dr. Med é uma clínica particular de preço acessível, consultas em todas as especialidades, cardiologia, ginecologia, ortopedia, otorrino, pediatria, clínica geral e muito mais. Exames de laboratório e de imagem na própria clínica, com agilidade e preço acessível a todos. Instalações novas, modernas, com acessibilidade e conforto para melhor lhe atender. Agenda aberta para marcação de consultas. Rua São José, 201 Centro Guaíba. Fones 3068-0812 ou 99600-297.